CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Bem, a gente viu aí a reportagem da Márcia Paravise já debatendo essa questão da reforma tributária, que é bastante aguardada, né? E tributação é um dos assuntos quentes do momento, seja no âmbito do governo, empresarial, e a questão ganhou muita força nos últimos anos. E para falar mais sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul, o Daniel Pascoaloto. Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, obrigado pelo convite, bom dia e obrigado também estendo a toda a equipe da rádio e quem nos ouve em casa. Na semana passada, Daniel, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para cobrar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, importação, né, é do Estado onde a empresa que adquiriu a mercadoria no exterior está. Como essas medidas impactam, por exemplo, para empresas aqui de Mato Grosso do Sul? Ginês, eu acho que esse ICMS importação aqui para o Estado, ele está muito ligado ao agronegócio, né, que importa quase que todos os seus insumos, vem de fora, e acho que isso não vai impactar tanto pro contribuinte, né, final, porque eles é um setor que possui bastante benefícios fiscais, como redução de base de cálculo através do convênio número 100 de 97, onde todos os estados concedem esses mesmos benefícios para esse setor. Então, assim, pro Estado agora, falando do Estado e não do contribuinte, eu vejo como positivo. Inclusive, o Estado do Mato Grosso do Sul atuou como amicus curiae nesse processo. Amicus curiae é um assistente processual, por ter interesse, claro, nessa demanda, todos os estados teriam interesse. Eu acho que pro Estado é positivo, tendo em vista que ele não tem um porto como o estado de Espírito Santo, de Santa Catarina, São Paulo. Havia muita discussão se esse ICMS importação era devido quando do desembaraço lá já no porto, ou se devido ao estado que comprou, por assim dizer, a mercadoria. Por exemplo, o contribuinte daqui do estado, ele deveria pagar esse ICMS importação aqui para Mato Grosso do Sul ou para São Paulo, os estados por onde a mercadoria ingressou no país. E essa decisão é importante para o estado de Mato Grosso do Sul porque disse que é o estado destinatário, onde o contribuinte de fato está importando essa mercadoria, para aquele estado é devido. Então acho que o Mato Grosso do Sul ganhou com essa discussão. Por exemplo, o setor agro importa muito, né? Principalmente insumos do exterior, às vezes comprado até em dólar. Como funciona a cobrança desse ICMS? Isso, exato. Esse ICMS ele é pago quando do desembaraço aduaneiro, ou seja, a nacionalização desse produto. Como eu te disse, ele na verdade, ele é em torno de 4% em todos os estados. Isso foi uma resolução do Senado Federal que estabeleceu para evitar esse tipo de guerra fiscal portuária. Então, assim, o setor do agronegócio em si não vai ser afetado porque não vamos mexer em alíquotas, em base de cálculo. Todos os estados já concedem benefícios bem robustos para esse setor, então não imagino que o setor tenha algum prejuízo de ordem econômica. É só para definir quem tem direito. Exato, quem tem direito de cobrar, de exigir. Agora, por exemplo, estamos aí com a pandemia do novo coronavírus, né? Várias pautas importantes que tramitavam no Congresso, a gente viu, acabou de ouvir aí a reportagem que fala da Simone Tebet. Essa reforma tributária é uma das que estavam cotadas para começar o debate este ano. Por que a reforma, na sua visão, Daniel, é tão importante? É tão importante para... Assim, deixa eu pontuar só uma questão antes. Eu acho que reforma tributária é um pouco abrangente para o que essa reforma em si se destina. Ela, na verdade, é uma simplificação dos tributos que incidem sobre as relações de consumo, ou seja, bens e serviços. Eu diria que uma reforma tributária, por assim dizer, ela deveria ser muito mais abrangente, como buscando justiça fiscal. E eu não entendo que essa reforma, basicamente simplificatória, desse tipo de tributos, que são os incidentes em relações de consumo, eu acho que ela poderia ser mais abrangente no caso. E claro, esse cenário de pandemia deu uma retardada no que estava acontecendo, no que estava tramitando. Inclusive, no comecinho de março, foi instaurada uma comissão mista no Congresso Nacional para que haviam propostas na Câmara e haviam propostas no Senado, para que se convergisse essas propostas nas duas casas do Congresso. Ou seja, uma proposta que sai das duas casas em convergência, um texto só, é muito mais provável que passe numa tramitação nas duas.
do que uma que sai da Câmara, vai para o Senado, pode haver algumas emendas, coisas que voltem para a Câmara. Então, uma só proposta, eu acredito que ajuda nesse trâmite. E essa comissão criada no começo de março, ela foi suspensa logo em 20 de março. Obviamente por conta da pandemia. Tem assuntos muito mais emergentes para serem tratados do que a reforma tributária em si, nesse atual momento. Agora, para a gente entender, você falou de convergência, né, de ter uma unificação, um único ponto de avanço. Você fala muito em unificação de impostos. Por exemplo, nós temos o IPI, né, PIS, COFINS, que são impostos federais. Tem o ICMS, que nós falamos há pouco, que é o estadual. O ISSQN, que é o imposto municipal. O que é possível unificar, né, para que simplifique tudo isso e tenha ali que não estados, municípios e governo federal tenham também algum prejuízo nisso, mas o que é possível fazer de arranjo nisso tudo para simplificar? Olha, Ginês, possível, eu acho que tudo, inclusive com a criação de uma promulgação de uma nova Constituição. Agora, o que é provável? Provável, para mim, é que os tributos federais, num primeiro momento, incidentes sobre o consumo, quais sejam IPI, PIS, COFINS, esses primeiro sejam unificados em um tributo só, um IVA federal, como se costuma dizer, que é o Imposto sobre Valor Agregado Federal. Em outros países da Europa já é assim, né? Já é. Inclusive nos Estados Unidos, países desenvolvidos geralmente. Até na América Latina tem uma espécie de IVA também um pouquinho diferente dos Estados Unidos, mas assim, o que eu queria dizer, essa simplificação em um tributo só, primeiramente seria de forma mais fácil, viável, palpável, ser feito o federal. Deixar o ICMS e o ISS de fora nesse primeiro momento. Fazer por etapas. Fazer por etapas, exatamente. E fazendo de forma gradativa as mudanças, testando o sistema. Testando, e o que acontece? A nossa Constituição ela tem alguns princípios que eles não podem ser alterados. Até por isso eu brinquei no comecinho falando em promulgação da nova Constituição. Ela tem cláusulas pétreas, que são cláusulas que não podem, em hipótese alguma, ser alteradas. Uma dessas cláusulas trata do Pacto Federativo, que dá autonomia financeira aos estados. E como que essa autonomia ela é atingida? Através da tributação. Esse princípio também busca as desigualdades sociais de cada lugar, cada território, cada ente federativo é diferente de um de outro. Então, com base nisso, cada estado tem sua autonomia para instituir tributo de uma certa forma, diferentemente de outro. Então, como dizer que um tributo único é o mesmo e outra? Essas propostas que estão tramitando aí não concedem benefícios fiscais, por exemplo. É uma única forma de tributação no Nordeste, na Amazônia, no Sul e no Sudeste. E no Centro-Oeste, aqui no nosso caso. Então, ela não leva em consideração essas desigualdades sociais, culturais. Então, num primeiro momento, esse tipo de unificação feriria esse princípio constitucional do Pacto Federativo. Por isso eu vejo uma complicação maior quando a gente fala de impostos municipais e estaduais. Diferentemente do federal. O federal, em tese, seria a mesma coisa em todos os estados. Talvez o ponto de partida seria fazer a mudança no federal e depois, gradativamente, observando essas características próprias regionais. Seria esse o caminho mais lógico? Isso no meu humilde modo de enxergar, né, a coisa. Com certeza. Até por conta das desigualdades. A gente vê até a questão de estrutura, de saúde, a gente está vendo a questão da pandemia. O país é muito grande, tem suas realidades diferentes, né? Além disso, Ginês, uma das desigualdades, o estado de São Paulo é uma máquina arrecadatória. Ele tem órgãos gigantescos, isso para citar como exemplo, de fiscalização e cobrança. Como é que ele vai aceitar um rateio proporcional que seja de um estado que cobra pouco, que tem uma estrutura bem precária de arrecadação? Então, assim, é complicado, tem que ser visto muito ponto. Por isso eu falo da simplificação primeiro, unificação dos tributos federais. Para a gente encerrar, a gente ouviu a matéria agora há pouco, a reportagem lá de Brasília, né, dizendo que a pandemia trouxe demandas até urgentes para já pensando e simplificando a retomada econômica, que isso vai acontecer em algum momento, né? E o que é possível na questão de se fazer ou antes da reforma para poder simplificar tudo isso? Ou não, teríamos que passar por uma reforma para criar uma condição mais favorável para até que as empresas consigam honrar compromissos? Enfim, a gente está vendo aí várias concessões sendo feitas pontuais, né? Paga mais para frente, assim, enfim. O que você avalia nesse cenário? Eu acho que as medidas emergenciais elas são importantes.
né? A gente não pode ficar refém dessa reforma porque vai longe essa tramitação aí. Como eu disse, essa comissão foi instaurada e já parou. Sequer um projeto de conversão, de unificação dos textos da Câmara e do Senado foram apresentados. Você acredita em alguma coisa esse ano ainda? Olha, como definição, acredito que não. Acho que começo, convergir um texto único, sim. Mas até ser votado nas duas casas e aprovado, não acredito. Então, assim, essas medidas agora emergenciais e pontuais, elas são importantes, como diferimento de obrigações tributárias, postergação, né, para algum tempo daqui para pagamento desses tributos. Acredito que isso é fundamental e também essa questão de enxugar o Estado, né? São assim, o Estado fazer o dever de casa, cada vez mais tentar extrair o máximo de eficiência para que os gastos públicos sejam reduzidos. Ok. Eu conversei com o Daniel Pascoaloto, que é ali da OAB, o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB. Falamos um pouquinho sobre a reforma, sobre algumas prioridades e o cenário atual da questão tributária no Brasil. Daniel, obrigado pelas suas informações e pela presença aqui na Rádio CBN. Ginês, eu que agradeço a toda a equipe e a quem nos ouve. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Igualmente. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.